E se eu te disser que você caiu na maior pirâmide financeira que já existiu? Inclusive, está nela neste exato momento. O plano é cortar em 10 bilhões de reais os gastos da Previdência. Você acreditaria? É isso mesmo que você está pensando. O maior esquema de pirâmide financeira do Brasil foi elaborado pelo nosso próprio governo. A Previdência Social brasileira está com os dias contados. E essa pirâmide financeira, que a gente chama de Previdência no Brasil, vai desmoronar. Pois é a mais pura verdade. Eu juro que tive medo de fazer este vídeo, mas o maior esquema de pirâmide financeira do Brasil está bem embaixo do seu nariz e você não consegue enxergar. Também irei te mostrar algumas alternativas para você sair desse sistema manipulado e construir o seu próprio patrimônio. Então se prepara, porque este conteúdo está só começando. Sua vida está repleta de realizações. Você consegue conquistar vários dos seus objetivos, isso porque você trabalhou todos os dias para que isso acontecesse, certo? Depois de passar anos, chega o grande momento, a aposentadoria. Você vai descansar agora e usufruir das coisas que conquistou, e o Estado tem o grande papel de servir como aquele que guardou parte do seu dinheiro através dos impostos e de te pagar todos os meses uma renda para te proporcionar tudo isso. O sistema previdenciário brasileiro é uma farsa, uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento, e você é uma das vítimas. Primeiro você tem que entender como funciona um esquema de pirâmide. No início do século XX, Carlos Pozzi foi um imigrante italiano que chegou aos Estados Unidos em 1903 com apenas 21 anos e poucos dólares no bolso. Ele trabalhou em diversos empregos, mas sempre sonhou em ficar rico e famoso. Em 1919, ele teve uma ideia que parecia genial. Ele descobriu que podia comprar selos postais baratos na Europa e vendê-los mais caros nos Estados Unidos, aproveitando a diferença de câmbio. Ele calculou que poderia ganhar até 400% de lucro em cada operação. Ele criou uma empresa chamada Securities Exchange Company e começou a oferecer aos investidores uma oportunidade incrível. Ele prometia pagar 50% de juros em 45 dias ou 100% em 90 dias. Parece bom demais para ser verdade. Desde muito pequeno, se estabeleceu como um ladrão que roubava, por exemplo, lá nas oferendas da igreja, documentos ou qualquer coisa que suas mãos alcançasse. Ele não era muito bom porque sempre era descoberto. Ele roubava de sua própria família, então não aguentavam mais. Daí decidiram por eles mesmo deportá-lo. A proposta era tão tentadora que muita gente se interessou e começou a investir na empresa de Pozzi. Ele também incentivava os investidores a trazer mais pessoas para o negócio, pagando-lhes uma comissão por cada novo cliente. Os investidores não sabiam que Pozzi não estava realmente comprando e vendendo selos postais. Na verdade, ele estava usando o dinheiro de novos investidores para pagar os investidores antigos e ficando com uma parte para si mesmo. Pozzi também estava gastando muito com roupas, carros, mansões e festas para manter uma aparência de sucesso e confiança. Esse foi o primeiro esquema de pirâmide da história, conhecido como Esquema Pozzi.
Ele funcionou por um tempo, mas logo começou a desmoronar. Em 1920, a imprensa começou a investigar a empresa de Pose e a questionar a origem do seu dinheiro. As autoridades também entraram em ação e descobriram que Pose estava fraudando os investidores. Os investidores que confiaram em Pose perderam quase tudo o que tinha. Estima-se que ele tenha arrecadado cerca de 15 milhões de dólares, mas tinha somente 61 dólares em sua conta quando foi preso. Ele foi condenado a vários anos de prisão e depois deportado para a Itália, onde morreu pobre e esquecido. A partir daí, várias modelagens desse esquema surgiu ao longo dos anos. Bom, agora que você já entendeu como funciona um esquema de pirâmide, chegou a hora de expor um dos maiores esquemas já feitos no Brasil. Segundo o Código Penal brasileiro, a Lei 1521/51 dispõe sobre crimes contra a economia popular. Em seu artigo 2º, inciso 9º, a norma prevê o chamado crime de pirâmide ou esquema de pirâmide, que consiste em tentar ou obter ganhos ilícitos, através de especulações ou meios fraudulentos, causando prejuízo a diversas pessoas. Mas é exatamente isso que eles fazem. Existem algumas semelhanças preocupantes entre o INSS e o esquema de Pose. A questão é que, quando esse dinheiro chega, ele não tem um dono específico. Fica tudo junto, virando um grande montante, e adivinhem só, agora é trabalho do Estado cuidar desse dinheiro para atender a necessidade de todos os assegurados atuais, seja lá quais forem, desde que sejam legítimas. O governo corre para tapar ralos de arrecadação, principalmente na Previdência. O objetivo é manter o déficit público deste ano dentro da margem de tolerância do arcabouço fiscal, que é de quase 29 bilhões de reais. Os gastos da Previdência cresceram acima do esperado e pressionam as contas do governo, tanto que forçaram a equipe econômica a cortar 15 bilhões de reais do orçamento deste ano. O que isso significa na prática? O dinheiro que o trabalhador contribui mensalmente vai para um pote comum. Quando alguém se aposenta, recebe uma parte desse mesmo pote que foi formado pelas contribuições de todos os trabalhadores. No final, pode acontecer de sobrar ou faltar dinheiro neste mesmo pote. É aí que alguns desafios começam a surgir. Em janeiro de 2022, o número de beneficiários estava em torno de 4.600.000. Aumentou para quase 4.800.000 em maio e disparou para perto de 6 milhões em maio do ano passado. Normalmente, o que acontecia era que nossos avós ou até nossos pais tinham 3, 4 filhos ou mais, e isso sustentava a base da pirâmide, já que a taxa de natalidade era alta e nossos pais em sua vida ativa colaboravam para sustentar os nossos avós. E nós contribuímos para sustentar a aposentadoria da geração anterior. Mas o problema é que a taxa de natalidade só vem decaindo ao decorrer dos séculos, já que nos dias atuais as pessoas estão tendo cada vez menos filhos ou até optam por não ter, fazendo assim com que esse sistema seja insustentável, pois teremos menos pessoas contribuindo e mais pessoas se aposentando. O que está mudando na população? Algumas coisas importantes estão acontecendo com a população brasileira. Menos jovens. Em 2000, 30% da população tinha entre 0 e 14 anos. Em 2022, esse número caiu para 21%. Mais idosos. A quantidade de pessoas com mais de 60 anos aumentou de 9% em 2000 para mais de 14% em 2022. Menos filhos. Hoje, as mulheres têm em média 1,7 filhos, bem menos do que os 2,1 necessários para manter o tamanho da população. Mais anos de vida.
A expectativa de vida subiu para 76 anos em 2022, o que significa que as pessoas estão vivendo mais tempo. Mas apesar de tudo isso, existem maneiras de você se libertar desse sistema manipulado, ou pelo menos minimizar os seus efeitos. Sim, parece até um pouco clichê, mas criar o hábito de investir todos os meses pode te proporcionar uma aposentadoria digna. E não estou dizendo que você vai ficar milionário com a Bolsa de Valores, e sim para você poupar parte da sua renda para que lá na frente não seja necessário utilizar do INSS. Se fizermos uma simulação depositando o mesmo valor que é cobrado do INSS, você verá que terá acumulado mais de R$270 mil. Considerando a média histórica de juros no Brasil, isso daria uma renda média de R$2.160, com patrimônio acumulado, podendo até deixar de herança para alguém, diferente da Previdência Social, na qual você não terá nenhum patrimônio e irá provavelmente receber um salário mínimo. Isso se as bases da pirâmide não romper. E investir pode ser uma ferramenta essencial para acumular patrimônio, mas de longe é a melhor opção para gerar riqueza, pois leva tempo e, na minha visão, a Bolsa de Valores serve como um veículo para potencializar aquilo que você já tem, pois o dinheiro não surge do nada, é preciso trabalhar muito e durante a sua jornada você vai fazendo novos aportes e fazendo assim com que a bola de neve cresça cada vez mais. O melhor investimento é aquele que você faz em você mesmo, melhorando as suas competências e entregando algo que agregue valor para as pessoas, seja empreendendo ou colaborando com negócios alinhado com suas expectativas. Pelo vídeo de hoje é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como estes. Um abraço e até a próxima.